Bem, hoje eu vou falar sobre Arnon Magnus, que foi nós vamos falar um pouquinho sobre nós vamos falar um pouquinho sobre os exércitos de cristãos, os templários, e o Arnon Magnus é um deles. Então, em um vilarejo remoto, existe um moço, uma criança foi dada para dentro de um convento, e lá ele cresceu dentro de um convento, batendo e atirando em pessoas, ou seja, lutando com as espadas. E a sinalização de sua espada seria o sinal que você conquistará. Seria mais ou menos isso. Não podia usar, só podia usar essa espada com autorização para matar do grão-mestre. Então, dentro dessa simbologia seria a espada do templário. E nós vamos voltar ao deserto, muito mais depois, que ele encontra e salva uma comitiva do sultão. E o sultão chama, diz: Templário, você é muito corajoso, e o chama para uma fogueira. E lá ele conhece Saladino, era Saladino. Depois das cruzadas, enquanto isso continua o exército otomano e os cristãos lutando pela conquista de Constantinopla. Constantinopla passa por diversos tipos de premonições a nível de que iria cair com Constantino, tendo um Constantino como liderança naquele lugar ali. E isso passa de vidas a vidas dentro daquela, e os oráculos, e a soviética, tcheca, que era do lado de Maomé, que era a mãe postiça de Maomé, mais ou menos, que não tinha filho Amara, traz inscrições dos astrólogos que diziam que Constantinopla, naquele eclipse, que eclipse não era bom, era o eclipse de sangue, e que Saladino e que Maomé venceria. Enquanto isso, no deserto, Arnold está lutando, teve uma guerra mais ou menos pacífica com Saladino, que o poupa porque a tomada, os árabes estavam roubando os mensageiros. A equipe era de Saladino, e Arnold defendeu a vida de Saladino naquele momento ali, tendo uma possível trégua. Só que ele volta para os campos de batalha, e lá eles vão lutar através pela Cruz Alta, no Lago Tibérios, aonde no deserto eles vão emboscá-lo, e vai ter o maior em Monte Gizarte também. Eles vão lutar poderosamente, Saladino junto com Arno, fazendo assim a luta, e Saladino, e eles tomam a cidade de Israel. Eles tomam Jerusalém, e Saladino toma Jerusalém e mata todos os templários, poupando apenas a vida de Arno, porque Arno sabia o dialeto muçulmano e começou a conversar com Saladino no dialeto muçulmano. Saladino poupa e diz: você é um homem de bravura, você é um homem de coragem, e volta e deixa ele no cavalo com sua espada, voltando assim para o possível, essa história real, para a Suécia. E lá ele é condecorado, só que dentro de um convento anteriormente ele tem um relacionamento com Cecília, do qual jovens camponeses, anteriormente a essa história, ele a engravida. A irmã de Cecília, enciumada, querendo sair do convento, diz que ele também abusou sexualmente dela. E assim eles vão para julgamento. Cecília encarcerada, nasce Magnus e vai para a corte. Cecília Blanca, que é também cristã, está no convento como freira, é condecorada rainha e vai pro castelo. E lá ela chama a Cecília de volta. A Cecília, deixando seus votos, era chamada para ser grã-mestre, de tão empenhada que ela era. Diversos castigos que ela passou naquele convento, a madre superiora vem a falecer. Antes de falecer, pede seu perdão. Cecília não dá o perdão a ela, porque ela destruiu praticamente sua família, afastou seu filho e separou a todos ali. Então ela vai, e aí a grã-mestra grita, chora e vem a falecer. Nesse enredo todo, o Arnold está lutando no largo do Tibércio,
pela cruz alta, ou seja, pela máxima condecoração dos cavaleiros templários, é a cruz deles, que é a cruz que é o símbolo, que não é uma cruz como nossa, hoje em dia, é uma cruz com uma roda, um círculo em volta, que é a cruz celta, que foi elaborada pela Suécia, Irlanda, aqueles países escandinavos. E ele está lutando por essa cruz, mas é da Igreja Católica. Ele luta muito bem, todos eles foram treinados. No seu vilarejo, anteriormente, assim que ele voltou do treinamento como templário, há diversas disputas no vilarejo para tomar as terras do seu pai. Ele é ofendido gravemente porque ele usa uma bata, ele é um monge, mas ele tem a espada e ninguém sabe que ele é um templário. Ele luta e poupa a vida do rapaz, porque segundo o código da espada escrito em latim, a espada só deve ser usada para fazer a justiça em nome de Deus e nada mais. Ele não podia matar um camponês, que era uma coisa pessoal de terra. Então ele deixa o camponês viver. E aí todos sabem que ele é exímio espadachim, não é um monge que se esconde atrás das batas. Que muitos se disfarçaram ao longo do caminho, entrando na Terra Santa, mas eram exímios lutadores, que foram os templários. Então, nessa história toda, enquanto isso, Constantino está destruindo, Maomé está destruindo Constantinopla. Vêm os insígnias, os canhões não param, ele continua a sua saga indestrutível às muralhas de Constantinopla. Justine, ele no Corno de Ouro, pelo lado nordeste, ele não pode entrar, então ele derruba todas as árvores e faz navios andarem rolando com sebo de animal pela floresta, semelhante a Giuseppe Garibaldi, que utilizou essa técnica. Eles utilizam essa técnica e aí eles dobram sem passar pela guarda romana na entrada do porto, do estreito do Bico Dourado, do Corno Dourado, e eles estão atrás das muralhas batendo 24 horas. As pessoas locais da região estão pedindo paz, o imperador está caindo, não tem mais dinheiro, Constantinopla está sendo atacada terrivelmente e não tem mais dinheiro. Há espiões por todos os locais que dão mensagem ao sheik, né, ao Maomé. Maomé os paga com dinheiro vivo. Maomé então chama Justino para uma proposta e diz: eu te dou muitas terras. O Constantino te deu uma ilha, mas eu te dou duas, eu te dou muito mais do que ele. Desista dessa guerra que vocês vão perder. Só que vem a brigada veneziana, e a brigada veneziana traz um monte, quando tudo está perdido e Constantino não tem mais dinheiro nem para cunhar suas moedas, ele dissolve as cruzes e os candelabros, tudo de ouro, para pagar aos piratas Justino para continuar a guerra. Tem que pagar muito a eles. A cidade está saqueada. A imagem de Nossa Senhora passa pela cidade toda, uma imagem rara que defendeu a cidade 4 séculos atrás. E na tentativa de salvar aquilo tudo ali, vem uma grande tempestade juntamente com um eclipse que traz uma áurea por cima da cúpula de Constantinopla que irá ser invadida, misteriosa. Com isso, Maomé recebe da sua mãe a missão de que os astros deram favoravelmente a eles. E que o eclipse virá, o eclipse de sangue, que ele lute que ele vai ganhar. E enquanto isso, no porto aparece ao longe a brigada veneziana vinda da igreja. Então tudo isso começando um novo respiro a Constantinopla. Eles vão ser praticamente invadidos e com isso Arnon está lutando no povoado dele. Ele volta, o sheik deixa ele, Saladino deixa ele sobreviver, dá um cavalo e diz: não se esqueça de mim, porque tornaram-se praticamente amigos, porque ele sabia falar fluente árabe. E respeitava o rei, como soberano, Vossa Majestade. Então ele continua com os votos com Sicília, que está no convento, e ele quer voltar, terminando o seu tempo, para Sicília. Só que a tropa não deixa ele voltar e diz que se ele sair, ele vai ser desertor. Então ele fica mais um tempo e depois ele volta, vai para o deserto e volta, em busca de Sicília. Sicília, pensando que ele estava morto, diz que Jerusalém foi derrubada, foi atacada por Saladino e que todos estão mortos. E aí ela volta para o convento, reconhece seu filho Magnus e volta para o convento porque diz que o mundo não tem mais necessidade.
Lá, entrando no convento, Magnus volta com vários muçulmanos, cristãos, que viraram cristãos, né? E resgata Cecília do convento. Ela volta, então, constrói uma aldeia, ele é fazendeiro, com seu filho, começam a construir a aldeia. Só que as guerras entre os clãs são enormes e ele tem que treinar os clãs. A única pessoa habilidosa e com habilidades militares é ele. E ele, sendo padre, ele quebra todos aqueles votos e tem uma vida matrimonial com ela. Nas guerras, ele volta da última guerra que ele foi com os camponeses. O seu filho não aparece, provavelmente ele foi morto em batalha. E aí ele volta e está muito ferido. Cai e diz: eu voltei, Cecília. Ele só volta para dizer que voltou. Cai e desmaia e vem a falecer. Ele recebe o terro templário como sendo um templário, um herói de batalha e praticamente um mártir ali na Suécia. Arnon Magnus defende contra Saladino e toda Jerusalém e sobrevive. Foi o único que sobreviveu da tomada de Jerusalém e voltou para casa. E recebe as condecorações. Enquanto isso, a Constantinopla está sendo invadida, a muralha não tem mais a resistência que tinha e a qualquer momento ela será invadida por Maomé, que não vai poupar as vidas ali. E Constantino é mandado a sair, mas ele não recua e diz que vai ficar até o fim, até o último homem, junto com Justine, que é um exímio veneziano, que é um exímio estrategista de guerra. Então eles montam esquemas de não vir pelo mar, porque o mar está tomado. Enquanto isso, os turcos estão com os navios, trazendo grandes batalhas no mar, impedindo que as frotas dos romanos saiam e assim tenham comida. Como se derruba um forte, como se derruba uma cidade fechada, retirando assim praticamente a comida e a subsistência de todos ali. E é isso que eles fazem habilmente. Tá bom? Eu sou Márcia Médio Vidente e essa história de hoje foi Arnon Magnus, um cavaleiro templário. Obrigado por sua visualização.